tem mais gente? Não estou respondendo ao Paulo. Fala para a irmã Três Potes. Boa noite, Vilmar. Você nunca sabe se tem mais gente ou não. Eu. Bom, nós estamos no conteúdo que é religião. O tema são as crenças primitivas, né? E o tópico hoje é falar sobre o poder do xamã. Em contexto, os principais seguidores seriam o Sami. Quando e onde? Quando, né? A partir da pré-história. E onde? Em Sapmi, que é a antiga Lapônia. Depois, 10.000 anos antes de Cristo, os ancestrais do povo Sami fazem escavações em rocha no Ártico europeu. 98 depois de Cristo, o historiador romano Tácito faz o primeiro registro do povo Sami, chamava até como Feni, né? No século 13 depois de Cristo, missionários católicos introduzem o cristianismo, mas o xamanismo tradicional permanece. Oi, Paulo. Em 1720 depois de Cristo, Thomas von Esten, apóstolo do povo Sami, é obrigado a converter os Samis ao cristianismo, destruindo tambores e locais sagrados xamânicos. Século XXI, a maioria dos Samis segue a fé cristã, mas o xamanismo tem uma retomada em épocas recentes, no século XIX já, né? Tem uma pessoa que diz assim: acreditamos em sonhos e acreditamos que as pessoas podem viver uma vida paralela à vida real, uma vida vivida durante um sonho. Bom, o outro também que fala assim: a nossa existência não termina com a morte do nosso espírito animal aqui na Terra, por doença ou algum outro acidente. Nós continuamos vivendo. Bom, tem um esqueminha que diz assim: em mundos invisíveis, seres sobrenaturais controlam o suprimento de animais de caça e o clima. Esses outros mundos são cheios de espíritos, também uma vez que a alma dos seres humanos e animais é imortal. Depois, alguns indivíduos especiais são capazes de visitar os mundos onde esses espíritos vivem. Então, esses indivíduos solicitam a ajuda dos espíritos, pedindo animais de caça, bom tempo ou cura para quem está doente. Bom, o xamanismo ele descreve uma das práticas religiosas mais antigas e difundidas da humanidade, baseada na crença em espíritos que pode ser influenciado por xamãs. Acredita-se que esses xamãs, homens ou mulheres, são indivíduos especiais, com grande poder e conhecimento. Após entrarem em estado alterado de consciência, eles são capazes de visitar outros mundos e interagir com os espíritos que vivem lá. Fazer acordo com os poderosos espíritos que controlam esses outros mundos é um aspecto central das atividades de um xamã. Por exemplo, o xamã costuma pedir a libertação de animais de caça, essenciais em certas sociedades tradicionais, do mundo espiritual para o mundo físico, visão do futuro ou remédios para curar os doentes. Em troca, os espíritos pedem aos seres humanos, por meio do xamã, que atua como intermediário, que façam oferendas ou observem determinadas normas de conduta.
Os xamãs desempenham um importante papel na cura dos doentes, enfatizando que sua jornada não é pessoal e particular, mas empreendida, sobretudo, para aliviar a dor e o sofrimento da comunidade. Essa função reflete-se em alguns termos, hoje obsoletos, que já foram utilizados para descrever os xamãs, como médico feiticeiro na África, né, subsaariana, né, e curandeiro na América do Norte. Na Europa, o xamanismo foi um elemento dominante em muitas sociedades. De 45 mil anos atrás até a Era Moderna, os vikings praticavam uma forma de adivinhação xamânica, conhecida como Seor, entre os séculos 8 e 11. E componentes xamânicos aparecem nos mitos medievais do deus nórdico chamado Odin, que se enforcou num sacrifício de iniciação na árvore do mundo, que é considerado o eixo do universo. Nos séculos XVI e XVII, notam-se traços xamânicos evidentes nos espíritos guerreiros que se chamam Benandanti, uma seita de fertilidade agrária, de Friuli, na Itália, nos chamados Selhite noturnos, espíritos da natureza semelhantes à fada da Escócia. Mais recentemente, os caçadores... Fadinhas. Mais recentemente, os caçadores de sonhos Mazeri da Córcega apresentam nítida influência xamânica. Deus gravou pra caramba. Hoje gravei muito. Tinha que ficar quieto hoje. Não fica. Xamãs Samis. O registro histórico mais antigo do xamanismo na Europa provém do norte da Escandinávia, de uma região hoje conhecida, como eu falei, Sápmi, que é a antiga Lapônia. Tá? Nesse local, o povo Sami, pastores de rena e pescadores, seminômades, preservou a religião xamânica até o início do século XVIII, retomando-a parcialmente em década recente. Sua religião pode ser reconstruída com base em fontes históricas e na comparação com culturas relacionadas do norte da Ásia e do Ártico americano. Os xamãs samis herdavam uma missão ou eram escolhidos pelos espíritos. Em algumas culturas, os escolhidos para serem xamã costumavam enfrentar um período de doença e estresse, além de ter visões episódicas de sua morte e renascimento. Os xamãs Sami contavam com a ajuda de espíritos em forma de animais. Podia ser lobo, urso, rena ou peixe, os quais imitavam quando entravam em transe. Diz que os xamãs viravam, entre aspas, o animal que imitavam, num processo de transformação interna, invisível externamente. Três ajudavam os xamãs Sami a entrar em transe. Vamos lá. Primeira, era a privação física, alcançada geralmente pelo trabalho sem roupa, nas temperaturas congelantes do Ártico. Segundo, era a batida rítmica do tambor sagrado Sami, em povos similares como o Yakut e o Buriat. Esse tambor é chamado de cavalo do xamã. Você vê, é o mesmo tipo da Umbanda, da coisa. Tem um cavalo, tem um espírito, né? O tambor é decorado com imagens do mundo dos deuses acima, do mundo dos mortos abaixo e do mundo habitado pelos humanos, a Terra. Os três planos conectados pela árvore do mundo. A terceira forma de ajuda para entrar em transe era a ingestão de cogumelo psicotrópico. E o nome dele é Amanita muscaria. Mesma coisa que tem aí no Amazonas com aquela... Assim, não. Miara. Agora para lembrar. E Oscara, eu acho que é a Oscara, que é uma coisa que o pessoal toma, né? Após ingerir o cogumelo, o xamã entrava em transe e ficava rígido, imóvel, como se estivesse morto. Durante o processo, os samis homens protegiam o xamã.
enquanto as mulheres entoavam músicas sobre as tarefas a serem realizadas no plano superior e no plano inferior, e canções para ajudar o xamã a encontrar o caminho de casa, porque tem que voltar. Existem relatos de xamãs que nunca voltaram do outro mundo, geralmente porque os responsáveis por acordá-los, né, com encanto, né, haviam esquecido as palavras mágicas. Conta-se que um xamã ficou perdido por 3 anos, até que seu guardião lembrou que sua alma precisava ser chamada de volta do anel do intestino do peixe, terceira dobra. Quando as palavras relevantes foram pronunciadas, as pernas do xamã tremeram e ele acordou amaldiçoando o guardião. Bom, comunicação com os espíritos. Dizem que os xamãs samis voavam para uma montanha no centro do mundo, o eixo cósmico, antes de entrar no mundo espiritual, acima ou abaixo da montanha. O voo era realizado por um espírito de peixe, guiado por um espírito de pássaro e protegido por um espírito de rena. Se o xamã quisesse pedir animais de caça ou alguma outra ajuda, ele visitava o mundo superior de Saivo. Se quisesse pedir pela recuperação da alma de algum enfermo, ia ao mundo inferior de Jabimaiano. Isso depois de agradar a mestra do mundo inferior com oferendas. Os xamãs eram capazes de se comunicar com os espíritos do mundo superior e do mundo inferior, porque seu treinamento xamânico incluiu o aprendizado da linguagem secreta dos espíritos. Os xamãs, chamado Netsilig Inuit, que é uma cultura ártica, de uma região onde hoje é o Canadá, que é o oeste da Baía de Hudson, tinham crenças religiosas parecidas com as dos samis. Além de controlar tempestades e curar pessoas, eles atuavam como mediadores entre o mundo humano e os espíritos da terra, do ar, do mar, numa sessão espírita xamânica realizada no iglu, com uma luz apropriada. O xamã evocava os espíritos, que os ajudavam cantando música específica. Depois de entrar em transe, falava com uma voz diferente, de modo geral mais grave e retumbante, embora às vezes falasse em falsete. Tudo isso, eu que fui da Umbanda, né? Muita coisa, é assim que se... Né? Você podia incorporar desde criança que você ia falar, mas num falsete, mas não era grave, né? Mas você podia falar num preto velho, podia ser uma coisa mais grave, entendeu como é que é? E intuído isso aí, era cantando música específica. Tem músicas que são assim, entoando para entrar para a entrada do seu guia. Você tem cada guia tem uma música específica. Eles cantam aquilo, você entra naquele canto, entendeu? Bom, durante esse estado de transe, o xamã podia enviar sua alma ao céu para visitar Tatikik, o homem-lua. Tatikik é o homem-lua, responsável pela fertilidade das mulheres e pela morte e pela sorte na caça. Se Tatikik ficasse feliz com as oferendas do xamã, ele recompensava com animais. Quando a lua não estava visível no céu, os Netlis acreditavam que era porque o homem-lua havia ido caçar animais para alimentar os mortos. Um outro ponto é no céu, no fundo do mar. Reza a lenda, Netsilik, que um dia o grande xamã Kukiak, enquanto tentava caçar focas num buraco no gelo, olhou para o céu e percebeu que a lua movia-se lentamente em sua direção, vindo parar acima de sua cabeça. A lua se transformou num trenó em forma de barbatana e o seu condutor, Tatikik, fez um gesto para Kukiak se juntar a ele, levando para sua casa no céu. A entrada da casa se movia com uma boca em processo de mastigação e em um dos quartos o sol estava cuidando de um bebê. A lua pediu que Kukiak ficasse, mas temendo não encontrar o caminho de casa, ele voltou para a terra num raio de lua, chegando em segurança no mesmo ponto do qual havia saído.
Às vezes, porém, os xamãs, Netsilik, enviava sua alma para o mundo inferior para visitar Nuliaco, também conhecida como Sedna, a mestra do mar e do reino animal, no fundo do oceano. Nuliaco tinha o poder de segurar ou soltar as focas das quais os Netsilik dependiam para comer e se vestir. Por conta disso, exercia uma grande influência sobre eles. Quando os Netsilik quebravam algum dos seus estritos tabus, ela prendia as focas. No entanto, se os xamãs se aventurassem a ir ao fundo do mar para fazer tranças em seu cabelo, ela se alegrava e soltava as focas na água. A tradição xamânica dos Netsilik durou até as décadas de 1930 e 1940. Dentro das comunidades Netsilik, só os xamãs, que eram protegidos por seus próprios espíritos guardiões, não tinham medo dos perigosos e malévolos espíritos que habitavam o mundo. O xamã Netsilik contava com a ajuda de muitos espíritos. Por exemplo, os espíritos que ajudavam o xamã Unaraluk eram sua mãe e seu pai, já falecidos, o sol, o cachorro e um escorpião marinho. Esses espíritos informavam o Unaraluk a respeito do que existia na terra e debaixo dela, assim como no céu e no mar. Bom, tem uma última coisinha que eu podia falar, ou seja, a misteriosa iluminação xamânica de Au. O seguinte relato de iluminação xamânica foi feita por Au. Era um xamã Igrulik Inuit, ao explorador dinamarquês Knut Rasmussen. Au lembrava-se de um período de sua vida em que ele buscava a solidão e sentia-se profundamente melancólico, e muitas vezes chorava copiosamente. Um dia, um sentimento inexplicável de alegria o invadiu. Ele explica: eu havia me tornado um xamã. Não sabia como, mas agora eu era um xamã. A partir daquele momento, Au começou a enxergar e ouvir coisas de maneira totalmente diferente. Ele fala assim: eu havia recebido minha iluminação, que além de me ajudar a enxergar através da escuridão da vida, me fazia emitir um brilho imperceptível aos seres humanos, mas visível por todos os espíritos da terra, do céu e do mar. E foi assim que esses espíritos começaram a me ajudar. Interessante a gente vendo isso aqui, acho que muito interessante, porque explica muita coisa do que Meixo Sama fala. Na próxima vez, nós vamos falar sobre o propósito da criação, que é outra coisa também incrível. Meixo Sama, quando fala assim, não, Deus tem um propósito, tem um plano para a nossa vida. Poderia não ter. Isso, o pessoal já tinha essa ideia que tinha um propósito para a criação. E depois a origem da morte, por que nós morremos? São esses dois pontos, são esses dois tópicos que nós vamos discutir, conversar, né, sobre ele no nosso próximo encontro, em relação a esse tópico religiões e o tema. Né? Bom, o que eu tenho mais para falar, se alguém tiver alguma coisa, pode falar. Né? Assim, mas daqui a pouco, quando eu desligar aqui, vocês que estão vendo aí, Rodrigo Maia, Ana Luísa, Nilda, Mâncio, João Carlos, Ferreira Quiacu, Jusceira, por favor, quando eu desligar, vocês daqui a pouco, eu vou fazer isso rápido, vocês ligam, porque eu vou apresentar agora, eu estou apresentando essa semana, são 5 para uma iniciação às belas artes. Eu já fiz o Belo, o pessoal gostou muito, depois fizemos a Arte 1, e ontem nós fizemos a Arte 2, que é muito boa. Por favor, se vocês não viram, vejam ela que eu ainda estou deixando aí. Agora nós vamos falar, já vamos entrar, porque é a última hora do dia, nós vamos começar a entrar como é que é o nome? Na pré-história, não, acho que é isso, né? Até, lógico, não, é na última era da noite. Né? Então vamos começar a entrar na última era da noite. Hoje vai ser isso. Vejam também, amanhã a gente vai fazer a parte 2 da última era da noite. E o que eu espero, assim, amanhã, quando a gente acabar de falar, mostrar, né, a gente pode sintonizar de novo,
Porque eu tinha feito no primeiro encontro sobre o Belo, eu tinha feito um comentário para a gente discutir sobre o que nós tínhamos achado e tal, né? E aí eu não fiz nos outros 2 dias, né? E então eu fiquei pensando assim, acho que era melhor a gente fazer um só apenas, amanhã, sexta-feira, quando apresentar o último, a gente faz um comentário para ver o que foi essa última era do dia, para a gente comentar, para ter ideia, registrar coisas, né? E sábado e domingo vocês não devem perder, que seria uma viajando com a música pelo Brasil e viajando com a música pelo mundo. É muito interessante, vale a pena mesmo. Eu posso dizer a vocês que eu gastei bom dinheiro para comprar só músicas assim, inclusive no Brasil também, porque aquilo ali é uma relíquia, tá? Então, por favor, vocês, vou desligar, mas não sei quanto tempo demora, mas é rapidinho, tá bom? Obrigado. Até amanhã. Até amanhã não, até daqui a pouco.